Reino Unido. No Reino Unido, agora começam a sair os resultados também. Eu vou pegar aqui 2 relatórios importantes do Imperial College que resume os resultados epidemiológicos do Reino Unido. Se você não gosta do Imperial College ou do que eles falam, eu nem sei por que você me acompanha ainda, porque eu venho reportando os números deles há muito tempo por aqui, seguindo a lógica do canal, de pegar um grupo de pesquisa forte, importante, que descreve as coisas bem. Vamos aos relatórios deles e alguns outros relatórios do Reino Unido. Primeiro, segundo eles lá, os casos de Ômicron estão dobrando a cada 2 dias. 2 dias. Itália, em março de 2020, fevereiro de 2020, Espanha, no pior momento de abril de 2020, o vírus dobrava de casos a cada 3 a 5 dias. No Reino Unido, depois da vacinação, depois das pessoas saberem que estão numa pandemia, depois de tudo que a gente passou, a Ômicron é tão transmissível que ela tem dobrado de casos a cada 2 dias por lá. Isso é um sinal forte de vários focos, de várias pessoas com Ômicron ao mesmo tempo e de uma transmissão muito grande. Tanto que, dentro de domicílios, a Ômicron se transmite por volta de 3 vezes mais do que a Delta. Festas de fim de ano, pessoas juntas agora, pessoas circulando, se encontrando, que não faziam isso até aqui, só tem 3 vezes mais chance de pegar a Ômicron do que teriam com a Delta. Transmissão entre contatos de 1,2 a 2 vezes mais do que a Delta. Então, dobrada essa chance de transmissão. Chance de reinfecção. Já tive Covid, tô curado, fiz exame, tá aqui o meu médico falando que eu tenho anticorpos e não preciso me vacinar. Chance de pegar Covid de novo com a Ômicron, 5 vezes maior no Reino Unido do que pegar a Delta. Tá? A chance de reinfecção medida pelo pessoal do Imperial College no Reino Unido, para quem não se vacinou, é de 80%. Então, eu estava falando, que a proteção da vacina caiu para 33% para quem tomou só 2 doses na África do Sul. A proteção de quem se curou e não se vacinou caiu para 19%. Então, de cada 5 pessoas que já tiveram Covid e não se vacinaram, pelo menos 4 vão pegar a Ômicron de novo, e o risco delas, a gente já está vendo pela África do Sul, é maior de ir para o hospital e acabar morrendo disso. Curados têm uma redução de 50% de hospitalização, de chance de hospitalização no Reino Unido. Então, vou comparar para vocês de novo aqui. Vacinados com 2 doses da Pfizer, a proteção caiu com a Ômicron, caiu para 33% de chance de barrar o vírus e caiu para 70% de proteção contra hospitalização. A vida dos curados, quem teve Covid, está imune e não quer se vacinar, caiu para 19% a chance de barrar o vírus, e a chance dessas outras 80% de pessoas que vão pegar o vírus não precisarem de hospital caiu para 50%. Então a proteção contra a hospitalização e contra a chance de infecção é menor do que 2 doses de vacina, porque a vacina foi desenhada para você ter uma boa resposta imune e se proteger, para você não precisar se infectar para ter proteção contra o vírus. Uma proteção furada, que a gente está vendo aqui, que é menor para as duas coisas. Então, curados que não se vacinam têm mais chances de pegar Covid com a Ômicron e têm mais chances de precisar de hospital com a Ômicron do que tem os vacinados. E a ironia dessa história toda é que, para os curados, se eles tomarem 2 doses de vacina, eles vão ter mais imunidade contra o vírus, Ômicron ou não, do que eu, que tomei 2 doses e não tive Covid. Porque a resposta imune se soma da doença e da vacina. Eu prefiro só ter a resposta imune da vacina, tá? E se um dia tiver a doença, eu prefiro ter a doença depois de me vacinar, porque a minha chance de proteção é muito maior. Mas pros curados, tá aí, ó. Faz que nem todo antivacina brasileiro. Toma vacina escondido. Vai lá, toma as 2 doses e ninguém vai nem saber que você tomou. Você pode continuar xingando a vacina em público, mas pega um pouquinho dessa proteção, porque olha só, a chance de você pegar a doença de novo com a Ômicron subiu para 80%, e a chance de você não precisar de hospital caiu só pela metade. Então ainda tem boa chance de você precisar de hospital e precisar de hospital com meio pulmão e outras sequelas agora, tá? Isso foi o que o pessoal do Imperial College mediu, e somando isso tudo, o Imperial College está dando a resposta do que eu falei aqui para vocês. Eles estão vendo proporcionalmente menos hospitalizações na população como um todo. Uma redução que pode chegar a 70% dos casos. E o pessoal do Imperial College fala, por quê?
Agora a gente vê muito mais casos acontecendo. O Reino Unido está batendo recorde atrás de recorde de número de casos, né? Dá para ver a subida aqui. A coisa está indo nessa subida. A Omicron não causa onda, ela causa um paredão de casos. Só que muitos desses casos agora estão acontecendo entre vacinados. Então você vai ver mais casos, mas menos pessoas precisando de hospitalização por causa dessa proteção. Então imagina assim, na primeira onda de Covid, que o vírus circulou em 2020 ainda, antes de ter variantes, de cada 200 pessoas, 200 estavam vulneráveis ao vírus e podiam pegar ele. Aí o vírus infectava 100 pessoas, 10 precisavam ir parar no hospital. Ou o vírus infectava essas 200, 20, 30, 40 precisavam ir parar no hospital. Quando chega a Delta, no Reino Unido, na África do Sul, muitas pessoas já tiveram Covid e têm alguma imunidade, mesmo que parcial, e algumas pessoas já estavam se vacinando. Então o que acontece? De 200 pessoas, a Delta pode infectar agora 100 delas. E dessas 100, parte está imune, com alguma imunidade parcial, 10 ou algo assim precisam ir parar no hospital. Então você tem um número alto de casos, menos hospitalizações. A gente viu isso no Brasil no final agora de 2021. Agora com a Omicron, ela volta a conseguir infectar 150 pessoas, quase 200, apesar da imunidade prévia, porque ela consegue infectar vacinados e curados. Então eu vou ter, de novo, 150 casos. Só que como muitos desses 150 já tiveram o vírus antes, já tiveram a Delta ou já se vacinaram, como é o que aconteceu muito no Reino Unido, na Dinamarca, na Noruega, eu vou ver 5 hospitalizações, 3 hospitalizações. Então eu vou ver mais casos do que a Delta, mas menos hospitalizações porque tem mais gente imune. E o vírus consegue infectar mais pessoas imunes, mas que ainda estão protegidas. Essa é a diferença que a gente está vendo aqui. Então não é que a Omicron é mais leve. Ela pode até ser, ainda é difícil de falar isso por aqui. O que acontece é que nós estamos ficando mais fortes, mais protegidos, mais imunizados pela vacinação principalmente. Vou falar até aqui no caso de curados, mas curados com a roleta do que você vai ter de sequela da doença. Melhor ficar vacinado, melhor ficar imunizado com a vacina. Por causa dessa proteção, a gente está vendo menos hospitalizações. Então, que lição que eu tiro disso aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente tem mais de 75% dos brasileiros na primeira dose de vacina, mais de 66% dos brasileiros com 2 doses de vacina, e é difícil da gente ter certeza desse número agora, porque o sistema do Ministério da Saúde está fora do ar, e é outra coisa que eu vou discutir já já com vocês. Então a gente já tem muita gente imune com a vacina, e muitos brasileiros já tiveram Covid também. A gente já teve muitos casos de Covid por aqui. Para ter 600 mil mortos oficiais, mais de 700 mil mortes em excesso, a gente já teve mais da metade do país com pelo menos uma vez Covid aí, se não mais. Vou dizer que essas pessoas não estão tão protegidas contra a Omicron, mas se elas tomaram a vacina, elas têm o equivalente a 2 ou 3 doses de vacina. Então, a gente tem uma imunidade muito boa aqui no Brasil, que pode nos fazer ver uma versão muito parecida com o que Reino Unido e outros países estão vendo, que é casos lá em cima, mas hospitalizações bem mais lá embaixo, por causa dessa imunidade prévia, tá? Todos esses resultados do Reino Unido, da África do Sul, da Dinamarca, da Noruega e de outros países nos dizem que o número de hospitalizados por casos de Omicron é mais baixo, por causa dessa imunidade prévia. A questão é, mesmo se você tem menos hospitalizados, por caso, se você tem muitos casos, vai faltar leito de qualquer forma. Então todos os países agora estão nesse susto e nesse pensar, calcular quanto que a gente vai ter de leito para conseguir segurar os casos de Covid ou não. Vou falar ainda mais um pouco da Europa, mas muitos países lá estão entrando em lockdown, pelo menos parcial, para não deixar os casos subirem tanto, porque mesmo com menos hospitalizações por caso, se tiver muitos casos, pode não ter leito para todo mundo. Aqui no Brasil, a gente vai ter uma boa proteção de imunidade prévia, mas tem regiões aqui em que a vacinação não chegou a esses 66%, como o interior do país, como o interior de Rondônia, como o interior do Pará, que já estão com leitos cheios, leitos UTI Covid, leitos de UTI para Covid cheios, mesmo antes da Omicron. Então aqui a gente ainda pode ter algum susto com ela. Passei esse tempo todo aqui falando da Omicron pelo mundo para chegar nessa conclusão do Brasil. A gente vai ter muitos casos de Omicron por aqui, porque ela é hipertransmissível,
pode ter menos hospitalizações por causa da imunidade prévia. Felizmente é o que a gente está vendo para outros países do mundo. Agora, você que vai encontrar esse vírus, quer encontrar ele como? De máscara ou sem máscara, com imunidade prévia ou sem imunidade prévia? Se vacina e bota uma máscara, que aí você vai estar mais protegido. Pelo aumento de casos no Reino Unido, por como a Omicron é transmissível, tem uma pesquisadora lá que foi bem direta e falou: todos os britânicos vão estar expostos a Omicron nos próximos dias, a menos que vivam como eremitas. Eu acho que eu não vou estar exposto a Omicron porque eu tenho vivido como eremita, sim, e pretendo continuar fazendo isso porque tenho um filho não vacinado em casa. Mas se você não pode ser esse eremita que eu posso ser, ou se você não quer ser esse eremita, toma a sua dose de reforço. Usa a máscara que, se você encontrar Omicron, você vai encontrar ela pelo menos protegida.